dorme na rua, você vive na rua, andando na rua, você está no meio das mocós, você entra e sai de mocós como se fosse moleque de rua. Você fez realmente um papel do mosca na parede na vida deles. Eles ficam tão acostumados com você, você é um deles no meio de tudo isso daqui. Então, sem eles, no final, perceber sua presença. Então, com isso, você conseguiu observar muito que foi difícil de entender na vida deles, mas, ao mesmo tempo, faz parte da sobrevivência deles. Então, começar a desenvolver a realização de um projeto que não tinha nome. Quando a gente começar a escrever o projeto, ou quando eu comecei a escrever meu projeto na Noruega, quando eu escrevi ele, chama Ação Fazenda. Por que Ação Fazenda? Porque tinha um grande sonho. Eu vou chegar no Brasil, eu acho uma fazenda. Eu adoro bichos, eu adoro a terra, eu adoro tudo que é planta, tudo que é vida. Então, a caminho é achar uma fazenda. Eu vou fazer uma fazenda onde eu vou levar essas crianças para ser recuperadas na fazenda e tudo. Então, ação fazenda era a mobilização de recursos para comprar uma fazenda e o conhecimento das crianças que estavam necessitando sair dessa vida da rua e seja recuperada. Só que depois de um tempo, eu percebi que uma fazenda não é uma solução, não. Precisa muito mais estrutura do que uma fazenda. A vida da natureza é muito bom, ele faz muito bem para eles, mas tem que achar um intermediário para isso aqui, porque se eu me escondo no meio interior de São Paulo, numa fazenda e tudo, eu tenho muita dificuldade de infraestrutura que eu estava precisando também do apoio do projeto. Então, eu me instalou no começo no Clube Escandinavo, que é um clube de campo, onde os primeiros meses do meu convívio da rua e com a primeira retirada das crianças, que começou um processo de experiência fora da Praça da Sé, foi na Clube Escandinavo, que num lado foi positivo, no outro lado foi um pouco negativo, porque os preconceitos existem, trazendo moleque de rua para o clube de campo. Meu Deus do céu, o que esses moleques de rua têm a ver com o clube para os escandinavos de classe mais chique aqui em São Paulo. Então, eles não poderiam usar a piscina do clube porque eles é suja, eles podem ter doenças e podem espalhar para as pessoas. Então, eu só uso esses recursos que o clube tinha durante a semana quando não tinha escandinavos lá. Mas você perceber a própria preconceito de sociedade, que eles é tratado como outros seres humanos. E eu saí fora do Clube Escandinavo. Na real, eu fui mandado embora do Clube Escandinavo, porque eles não gostam das crianças pinando pipa, brincando nas gramadas do Clube Escandinavo, porque pode assustar um pouquinho das visitantes que vêm também de vez em quando durante a semana. E eu decidi, não, é melhor sair fora mesmo. E consegui arrumar uma chácara no lado. Foi emprestada para uma grande advogada aqui em São Paulo, Dr. João Batiste Pereira da Almeida, um grande personagem no mundo da advocacia, um dos maiores escritores da advocacia em São Paulo, tem escritório nos Estados Unidos, em Londres, e ele é um homem de idade que ainda trabalhava na Vale da Anhangabaú, onde ele tinha 5 andares nesse prédio que fica encostado na Viaduto de Chá. Ele emprestou a chácara para mim e gostei muito que pode servir para alguma coisa positiva, porque crianças de rua eu vejo todo dia quando estou indo para meu trabalho, eu tenho que pisar quase em cima deles, porque está tudo dormindo na escada do prédio, onde eu vou entrar todo dia de manhã cedo, e está lá dormindo, e eu sempre fico questionando, puxa vida, cuidado dessas crianças que estão nessa escada dormindo à noite, não tem lar, não tem onde. Fico muito feliz se você usa essa chácara como um outro lar para essas crianças. Então, depois, um tempinho usando a chácara, ele realmente gostou muito do trabalho, ele vem de vez em quando visitar, viu as mesmas crianças que estavam dormindo na escada deles,
passando tempo positivo na chácara. E com isso, ele realmente entrou numa conversa comigo um dia e falou que, puxa vida, eu não sei nem realmente o que eu vou fazer com essa chácara aqui. E sabe, eu sou um bilionário na real, eu sou uma pessoa muito rica financeiramente aqui no Brasil, então eu tenho fazendas imensas, eu tenho chácaras, eu tenho propriedade no Brasil inteiro. Eu só falei para ele, se você não precisa, ele pode dar para nós, que a gente está precisando. Ele falou, mas puxa vida, que boa ideia, eu vou fazer isso, eu vou conversar com minha esposa. E no dia seguinte ele ligou e falou, ó, a chácara vai ser para vocês. Então vou emprestar de 5 anos para vocês, um contrato incomodado, e depois isso passaria automaticamente em doação para vocês, se eu está seguindo o trabalho ainda. E ele faleceu durante esses 5 anos e a família cumpriu a doação e doou a chácara dessa época, que hoje ainda fica como patrimônio do primeiro entidade que eu fiz nessa época, que é a Associação de Apoio à Criança em Risco, que é a primeira obra social que foi montada. Então, é lá que virou esse paraíso do que acabar pegando o nome Projeto Beija-Flor. Por que o Beija-Flor? Por que eu escolhi Beija-Flor? Porque todos os profissionais da área social que eu conheço da Praça Zé só falam para mim que, quando eu pergunto, eu não sei exatamente o que eu vou chamar esse projeto, o que eu estou fazendo. E eles falam, tem que ser Projeto Pardal. Projeto Pardal? O que é Pardal? Você sabe, esse passarinho comum que você vê toda hora na Praça da Sé, todo lugar, todas as casinhas, ele está voando em todo lugar, você vê, né? Coisa meio cinzado, marrom. Então. Não, pelo amor de Deus, essa passarinho tão comum, não. Meus caras, não vai ser pardal, isso vai ser beija-flores. É beija-flor, vai ser projeto beija-flor. Porque o beija-flor, ele é muito igual dessas crianças, na real. Só que ele é mal entendido. Eles não entendem o que é uma beija-flor. Mas eles fazem uma atuação na cidade igual uma beija-flor faz na natureza. Eu vejo eles toda hora correndo de um projeto para outro. Eu estou correndo atrás deles o dia inteiro. E num momento ele está no projeto fulano de tal. Do outro momento está no projeto fulano de tal. Do outro momento está lá. Então, café de manhã eles tomam lá. Lanche eles comem lá. Pega uma cobertura lá. Fez um jogo de futebol nesse projeto. O que eles estão fazendo? Eles beija-flores realmente sem compromisso. Ele está só chupando as coisas mais doces de cada projeto. E qual beija-flor está chupando a néctar de cada flor que ele passa? Só que o beija-flor não só chupa o néctar. Ele não só come a néctar, ele contribui para o bem-estar da planta, para o crescimento dessa planta, para a existência dessa planta e para a sobrevivência dele. Então é uma troca, uma convivência que eles têm, uma coevolução que eles têm. Eles com a planta. E essas crianças não têm isso. Então, meus crianças têm que aprender a ser beija-flores. Vai ser uma troca. Comigo, eles podem chupar o doce. Mas eles vão ter que ter compromisso com o projeto. Eles têm que contribuir também. Eles não vão meramente, vem aqui, pega o que eu tenho de bom, que é o chácara beija-flor, que na real, dessa época não chama chácara beija-flor. No começo ele só chama o centro, tipo centro de recuperação Eldorado, na real. Mas era uma verdadeira Eldorado, era uma chácara para 14.000 metros, era tudo que uma beija-flor só ainda tem. As cores, as plantas, as flores, tudo que estava lá. Então a gente realmente reforçou esse jardim para segurar esses beija-flores dentro do nosso jardim durante o ano inteiro, que foi realmente a filosofia do projeto Beija-Flor. E desde esse projeto, todos os lugares que a gente criar, ele tem esse objetivo. Ele criar esse jardim, que é o ideal para a convivência das beija-flores, nossas crianças e jovens do projeto também. Incrivelmente, você vai sempre ver beija-flores nos nossos lugares também. Verdadeiros beija-flores, né? O colibri. Então,
o trabalho começar lá com a recuperação das primeiras crianças que estavam em processo de sair da Praça da Sé. Onde começar o questionamento, o que eu vou fazer com essas crianças, o que eles precisam na real. Descobriu a capoeira. Capoeira é uma coisa que eu não conhecia antes de chegar no Brasil. Eu vi que a capoeira estava sendo usada na Praça da Sé, vi as crianças lutando. Mas é uma luta meio estranha, porque eles não estavam lutando realmente para machucar, eles estavam lutando, dançando, brincando, jogando um contra o outro com alguns movimentos que era bem estilizado. Mas obviamente eles não sabem realmente o que é a capoeira. Eles ouvi falar de capoeira, assisti capoeira, televisão, na praça. Então, sabe, mais ou menos capoeira é isso, levanta a perna, vira corpo, tenta pegar um pouquinho no seu adversário, mas não pega direito e tudo. Então, eu falei, puxa, o que é isso daqui? E aqui no bairro de Eldorado, que a Clube Escandinavo está aqui no bairro Eldorado, estava, não existe mais o Clube Escandinavo. E a chácara, nós estávamos no bairro Eldorado também. Então, aqui no Eldorado, descobri a capoeira dentro de uma pequena academia da comunidade, que é o Mestre Bimba, que tem a comunidade dele, nós temos a capoeira dele, a academia dele, onde eu descobri a verdadeira capoeira. Descobri a roda, a união dessas pessoas pequenas, de 4, 5 anos, pessoas grandes, 70 anos, jogando junto, nessa roda, nesse convívio, nessa união, onde todo mundo está igual. Puxa vida, que bacana essa capoeira, gente. Está precisando disso daqui. Porque a maior dificuldade que tinha com as crianças da Praça da Sé, as crianças de rua, era a dependência da rua, não é a dependência da droga, a dependência do convívio que eles têm na rua. A falsa ideologia deles que a rua é liberdade. Eles realmente acreditar que nós estamos livres. Aqui temos a liberdade, que eles sempre falam. Mas quando você é profundo com isso aqui, você vê que eles não tinham liberdade nenhuma. E a capoeira tem liberdade, ele é uma expressão de liberdade, ele tem a verdadeira liberdade. Então, eles têm uma certa preservação entre eles, mas tem um egoísmo extraordinário entre eles também. E a dependência faz parte desse convívio, era muito difícil de quebrar se você não tinha uma alternativa. E a capoeira ofereceu o alternativo desse convívio, dessa nova referência grupal que eu estava em busca. Porque eu percebi que cada vez meus crianças fugiram da casa, voltou para a Praça da Sé, eles no fundo das coisas, mesmo tudo estava ótimo para eles na chácara, eu estava com saudade. Da saudade dos meus amigos, da saudade dos meus colegas, da saudade da vida que a gente vive lá. Porque a vida fora da Praça da Sé, fora da rua, é regras, obrigações, compromissos, coisas que eles não têm na rua. Então eu aprendi também que para retirar uma criança de rua, você não meramente pode falar que aqui é sua lar, aqui é sua cama, aqui tem boa comida, aqui tem roupa limpa. A vida vai ser muito ótimo para você. O que é ótimo? Ele não sabe o que é uma vida ótima. Ele não tem nenhuma referência do que é uma vida boa. Uma vida de compromisso, uma vida de verdadeira liberdade, porque ele nunca teve. Que a vida antes da rua, já muitas vezes foi pior do que ele está vivendo na rua. Uma vida que levou eles a fugir de casa e acabar na rua. Porque grande parte das crianças de rua, a maioridade deles está na rua por escolha própria. Ou seja, escolha própria. Uma necessidade deles de sobreviver da situação que estava vivendo em casa. Não é porque o pai manda eles para a rua. Indiretamente, é isso que aconteceu. Está tão difícil de viver em casa, descobrir a vida da rua, seja engolido no grupo, na união falsa, me liberou da dor da cabeça que eu tenho em casa. Mas a escolha deles. Só que
para conseguir apresentar uma proposta para eles, isso vai ser bom para você, eles têm que viver isso. Então, a indo e vindo da rua foi muito importante no processo da recuperação das crianças de rua. Eles precisavam experimentar, eles precisavam avaliar o que isso vale para mim, eles precisavam voltar para a rua, eles precisam fazer essa escolha, eu precisava mandar eles embora para a rua, quando não se comporta dentro das normas. Para eles entender o que a rua representa na minha vida e o que eu, Chácara Beija-Flor, representar na minha vida. E com isso, depois 15, 20, 25 vezes, eles conseguiram formar uma clareza o que vale essa vida para mim, o que vale essa vida para mim. E com isso, para as fugas e os retornos para a Praça da Sé. E as pessoas começaram a tocar a vida deles sem fugir mais. E é com essa etapa do trabalho que você começa a verdadeiro trabalho de recuperação do menino de rua. Com isso, você começa a colocar eles de volta na escola, preparar eles para um retorno escolar. Alguns deles nunca fez escola, outros perdeu tanto tempo da escola que só teve uma base, que é a primeira série, a segunda série, com muito espaço livre no meio e tudo. Então, começou todo esse preparo para tentar alfabetizar crianças que tinham 10, 11, 12, 13 anos, que nem é alfabetizado. E que no mesmo tempo tem todo esse convívio social do Praça da Sé, trazido com eles, que tem que também ser recuperada. Então, o trabalho realmente da recuperação começou lá na chácara, onde nosso jardim era um lugar muito ótimo para trazer paz para eles, convívio junto com a natureza que foi muito bacana. Os animais fez uma parte muito importante na recuperação deles, porque eles precisavam se responsabilizar pelos pequenos animais, cachorro, gato, ganso, pato, coelhos, galinhas, tudo isso aqui, cavalos, tudo isso foi muito importante, porque eles, através dos cuidados dos animais, começaram a aprender o que uma vida precisa para ser bem cuidada, sobreviver. Aí precisa comer, precisa beber. Tem todo um trabalho por trás dessa bebida e comida. E qual é nós? A Praça da Sé é resto de uma marmitex que alguém não quer comer. Ou vamos pegar para mim. Fica o meu marmitex, ou outro vem, tira a marmitex, metade cai no chão, ninguém quer comer mais. Sobrevivência desse jeito. Mas através dos animais, eles veem que, puxa, se a gente não cuidar dos animais, eles vão morrer. Se ninguém cuidar de nós, a gente vai morrer também. Isso foi bem claro para eles um dia. Eu lembro muito bem, a gente estava saindo para passear, a gente tinha uns 25 coelhos, muito bonitos. Coelhos criados pra caramba. Mas um dia eles deixam a porta aberta e o cachorro entra lá e mata tudo. E quando a gente estava saindo com o carro, a gente vê um monte de sangue. E esses coelhos branquinhos, cheios de sangue, tudo espalhado no quintal lá onde eles moravam. Poxa, o que aconteceu? Todo mundo entrar e ele chorou e fala: eles morreram porque a gente deixa a porta aberta, gente. Então eles começaram a entender a relação de como que é para cuidar uma vida, como que é cuidar minha vida para eu não morrer, como meus colegas já morreram, muitos deles na rua. Então começaram um grande processo de altos e baixos na recuperação de uma criança de rua, que vai no primeiro ano ser muito positivo, depois vai começar os ondas altos e baixos na vida deles e vai continuar até a vida adulta, até eles amadurecer, até eles conseguirem refletir, até eles terem próprios filhos, começar a entender a responsabilidade de ter um filho, os cuidados necessários. E tudo isso aqui vai aos poucos amadurecendo deles. Mas a arte foi recuperar eles para não voltar para a rua. Que na grande parte não voltou. Alguns sim, alguns perdeu depois que voltou para os pais deles, o mãe deles, ou pai. A maior parte não tinha realmente uma família estruturada com mãe e pai, mas depois da recuperação de 4 a 5 anos, eles acham-se preparados para voltar para a família e queria. Mas eles que voltou, infelizmente, voltou para a morte. Então, quem sobreviver dessa época é quem está vivo hoje.
o restante não sobreviver. Isso foi comprovado dentro de uma entrevista que foi feita alguns anos depois pela Folha de São Paulo, que tinha 2 fotógrafos que tiram um monte de fotografias na Praça da Sé das crianças de rua, e alguns anos depois foi para uma cadeia das mulheres, e 2 meninas que estavam na cadeia reconheceu as fotógrafas, e ele já está na idade adulta, o seu jovem adulto, e fala: puxa vida, foi vocês que tirou foto de nós quando era criança lá na Praça da Sé. É isso mesmo, a gente fez isso aqui, a gente fez uma reportagem de umas 28, 30 crianças. E com isso, eles queriam saber: puxa vida, cadê o restante que a gente... Vocês é 2 deles, e eles foram atrás. E foi impressionante a descoberta que eles fez, onde na real, grande parte já estava morto, o restante de grande parte estava na cadeia. E um tinha voltado para casa. Só que quem conhece a menina que eles colocam voltou para casa, ainda estava na rua. Ela só estava na casa no momento que eles fez a investigação deles. Então, na real, meus não estava incluída nesse grupo, porque eles não acham eles estavam vivendo uma vida totalmente fora dessa relação de rua, porque eles já estavam resgatados na real, e eles realmente eram as únicas sobreviventes dessa época. Então, a vida da recuperação foi isso. Muito longo minhas respostas, não é? Mas aí isso já responde várias. Então, eles têm uma certa preservação entre eles, mas tem um egoísmo extraordinário entre eles também. E a dependência faz parte desse convívio, era muito difícil de quebrar se você não tinha uma alternativa. E a capoeira ofereceu o alternativo desse convívio, dessa nova referência grupal que eu estava em busca. Porque eu percebi que cada vez meus crianças fugiram da casa, voltou para a Praça da Sé, eles no fundo das coisas, mesmo tudo estava ótimo para eles na chácara, eu estava com saudade. Da saudade dos meus amigos, da saudade dos meus colegas, da saudade da vida que a gente vive lá. Porque a vida fora da Praça da Sé, fora da rua, é regras, obrigações, compromissos, coisas que eles não têm na rua. Então eu aprendi também que para retirar uma criança de rua, você não meramente pode falar que aqui é sua lar, aqui é sua cama, aqui tem boa comida, aqui tem roupa limpa. A vida vai ser muito ótimo para você. O que é ótimo? Ele não sabe o que é uma vida ótima. Ele não tem nenhuma referência do que é uma vida boa, uma vida de compromisso, uma vida de verdadeira liberdade, porque ele nunca teve. Que a vida antes da rua já muitas vezes foi pior do que ele está vivendo na rua. Uma vida que levou eles a fugir de casa e acabar na rua. Porque grande parte das crianças de rua, a maioridade deles está na rua por escolha própria. Ou seja, escolha própria. Uma necessidade deles de sobreviver da situação que estava vivendo em casa. Não é porque o pai manda eles para a rua. Indiretamente, é isso que aconteceu. Está tão difícil de viver em casa, descobrir a vida da rua, seja engolido no grupo, na união falsa, me liberou da dor da cabeça que eu tenho em casa. Mas a escolha deles. Só que, para conseguir apresentar uma proposta para eles, isso vai ser bom para você, eles têm que viver isso. Então, a indo e vindo da rua foi muito importante no processo da recuperação das crianças de rua. Eles precisavam experimentar, eles precisavam avaliar o que isso vale para mim, eles precisavam voltar para a rua, eles precisam fazer essa escolha, eu precisava mandar eles embora para a rua, quando não se comporta dentro das normas. Para eles entender o que a rua representa na minha vida e o que eu, Chácara Beija-Flor, representa na minha vida.